Pessoal, tivemos no dia de hoje a suspensão de mandato do deputado Gilvan da Federal, um deputado combativo da direita e que numa reunião relâmpago, eu diria, eles simplesmente convocaram aí o Conselho de Ética e utilizaram de uma resolução que foi aprovada em plenário no final do ano de 2024 e estrearam num deputado da direita. Eu até trouxe um vídeo um pouco mais cedo hoje do Conselho de Ética, mas como teve muitas falas, obviamente que eu separei para mais um vídeo, que é o que está sendo esse que vocês vão assistir na sequência. Basicamente, teremos nesse vídeo aí a direita, nas vozes de Marcel Van Hatten, do próprio deputado Gilvan da Federal, bem como o Sargento Faur, que vai simplesmente soltar o verbo. Bom, todos eles foram muito bons ali nas falas, mas o que o deputado Paulo Pimenta fez tentando provocar o Gilvan da Federal em pleno Conselho de Ética, gente, foi uma das situações mais lamentáveis que eu vi. Porque assim, ele provocou, gente. Provocou. Inclusive o Sargento Gonçalves, que estava presente ali no Conselho de Ética, ficou pistola com ele. E os dois acabaram discutindo naquele momento. Eu confesso que eu fiquei extremamente indignado, né, gente? Uma resolução nova abriu um precedente para mim terrível. Porque assim, abriu precedente, nunca tinha acontecido isso, gente. A suspensão de um mandato da forma como foi, cautelar, sem qualquer tipo de defesa. O prazo tinha sido negociado lá na madrugada, uma coisa que o Sargento Faur vai falar, assim, um negócio surreal, gente. Fez a reunião, suspendeu o mandato 3 meses fora. Vocês vão ver tudo isso a partir de agora. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo, se inscreve no canal e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. E essa casa jamais viveu um ambiente de intolerância, de violência, de ódio, como nós vivemos nesse último período. A conduta de parlamentares que optaram, com as suas presenças nesse ambiente, de estimular um ambiente de intolerância e de ódio, ela é incompatível com o ambiente do parlamento. O ambiente do debate das ideias, da divergência e do respeito, senhor presidente. E do respeito. Ao longo da minha trajetória, em inúmeras oportunidades eu fui obrigado a processar pessoas por injúria, por calúnia, por difamação. E quero aqui dar um testemunho a Vossa Excelência. Nenhum, quando chegou na audiência, sustentou o que tinha dito. Quando começa a chegar próximo do dia da audiência, liga mãe, liga tio, liga filho, liga parente, pedem desculpas e propõe todo tipo de acordo, até mesmo a retratação. Eu tenho uma pasta de retratações. Essa atitude, senhor presidente, que alguns aqui tentam classificar como hombridade, não tem nada de hombridade, é covardia. Eles se retratam por covardes, porque diante da certeza da punição, diante da certeza que foram pegos, eles se acovardam e choram, e falam na mãe, e falam na filha, e falam na esposa, e choram, e pedem desculpa. Porque esta é uma conduta típica dos covardes. E esse espaço, o espaço do parlamento, não é o espaço da covardia, é o espaço do debate, é o espaço da divergência, é o espaço do contraditório. E eu digo mais, senhor presidente, eu respeito mais um parlamentar que faz um debate franco e aberto do que aquele que insinua. Porque o que insinua, ele é covarde, inclusive porque não se dispõe a fazer um debate com alguém. Aliás, uma coisa que era um princípio nessa casa, e até um princípio de convívio em sociedade, que era falar das pessoas quando elas estão presentes, também não existe mais. Os covardes, eles atacam os parlamentares, qualquer um de nós, inclusive quando nós não estamos presentes. Portanto, senhor presidente, esse Conselho de Ética precisa dizer para a sociedade brasileira e dizer para o parlamento que nós não vamos tolerar mais que parlamentares desqualificados, que têm uma trajetória de covardia, queiram transformar esse ambiente num ambiente da ódio, da intolerância e da lacração. É curioso também, senhor presidente, que eles têm um traço comum. Eu fui deputado aqui com o Bolsonaro, muitos anos. Eu nunca vi o Bolsonaro ser corajoso a levantar a voz com o homem. O Bolsonaro, ele era covarde com as jornalistas mulheres, com as deputadas, com as colegas, com as funcionárias da casa. Mas ele nunca foi, eu nunca vi ele levantar a voz com o homem. Ele sempre foi um covarde. É curioso que o deputado que hoje está aqui, mansinho, uma vozinha baixa, né? Quase que chorando o tempo inteiro, ele tem uma lista de condenação também, todas mulheres. Condenado por atacar de forma covarde uma mulher, uma vereadora em Vitória. Condenado por atacar de forma covarde a vice-governadora. Então é uma oportunidade
é uma oportunidade para que ele possa compreender que este não é o ambiente desta conduta desqualificada, covarde, violenta, vil, que caracteriza a postura dele aqui dentro, desde o momento que ele chegou. Não adianta vir aqui ofender, agredir e no outro dia pedir desculpa. E muitos colegas aqui da direita sabem disso e convivem comigo aqui há muitos anos. Nós tivemos aqui muitos debates, mas nunca neste nível do que nós estamos assistindo. Portanto, senhor presidente, não se trata só aqui de um desagravo à deputada ministra que foi ofendida. Porque percebe, Vossa Excelência, que o deputado que agora há pouco disse assim, trata-se de um pai de família, de um homem honrado que tem família. Sim. E a deputada não tem família? Não tem filha? Não tem filho? Não tem família que se sente agredida e atingida quando é de forma covarde, vil, ofendida e desqualificada? De forma covarde, como de forma sucessiva esse indivíduo tem feito aqui dentro dessa casa? Aí não tem família? Não tem filha? Não tem mãe? Aí vocês não lembram que não é só vocês que têm família. Quando acusam qualquer um de nós de forma covarde todos os dias, geralmente quando nós não estamos presentes, vocês não lembram que nós também temos família, que sofrem diante da injustiça, diante da injúria, que nós temos nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares, que são enxovalhados de forma covarde por vocês todos os dias, como se vocês estivessem acima do bem e do mal e convivessem com a impunidade dentro dessa casa. Chega, senhor presidente, chega de covardia aqui dentro dessa casa. Chega desse ambiente de intolerância e de impunidade. Ou alguém acha que se enrolar na bandeira do Brasil é um escudo contra a covardia e contra a impunidade? Não é, senhor presidente. Aliás, é uma desonra para esse país ver essa bandeira no ombro de que ela está. Eu espero que essa casa hoje, aqui... Isso é um paredão de fuzilamento, senhor presidente? É um paredão de fuzilamento? É um paredão de fuzilamento? Vamos ouvir o deputado. A total hipocrisia, senhor presidente. Não tem condições de ter tranquilidade no momento desse. Vamos... Tá dando com um homem. A palavra e garantido o tempo do deputado. Vamos Vossa Excelência, não é indivíduo. Vossa Excelência... É um paredão. Eu lidei Deputado... 20 anos com vagabundo, com criminoso, nunca tratei ele da forma que o deputado Gilvan está sendo tratado aqui. O deputado Gilvan vai por ter esse oportunidade sujeito de falar. O deputado Gilvan vai ter outra oportunidade de falar. Não falou nada sobre como a presidenta Gleisi Vamos... foi tratada. O senhor é A tão ministra covarde Gleisi foi quanto? tratada. Covarde. Eu peço... Presidente, Covarde. quem Eu quiser peço por gentileza interromper que a fala puxar dos a folha colegas corrida aí, agora. Tá feio, presidente. Vamos garantir a palavra do Puxar a deputado folha Paulo corrida aí de Pimenta. quem tá falando, tá feio, hein? Pois não, deputado. Deputado Paulo, seu tempo tá Vem garantido, tumultuar e vai tá embora. restabelecido. Tá se aproveitando do momento que o camarada tá numa situação difícil, rapaz. Puxar a folha corrida aí é difícil. Presidente, se a gente permitir que a fala de qualquer parlamentar seja Deputado interrompida Paulo. dessa forma... Tá, por gentileza, vamos terminar, Senhor presidente. Se Vossa Excelência quiser se inscrever para falar, Vossa Excelência pode se inscrever. Vamos ouvir o deputado Paulo Pimenta. Essa é uma demonstração, senhor presidente, do que eu estava dizendo. Na hora que a deputada foi ofendida, não gritou aqui, não levantou os gritos, que era uma covardia o que estava sendo feito com relação a uma mulher que sequer estava aqui presente. Isso é uma falsa moral, covarde e hipócrita, e acha que vai nos intimidar. Gritando fora de microfone. Então nós vamos aqui hoje dar um sinal para o país e dizer, chega! Chega de covardia, de hipocrisia, vai ser punido e nesse tempo vai ficar em casa. Agradeço. Para concluir, deputado. Pois não, para concluir. Vai ficar em casa durante esse tempo, pensando e aprendendo como é que a pessoa tem que se comportar para conviver no parlamento, para conviver na divergência, para conviver no debate respeitoso, no debate das ideias, que é um princípio fundamental da democracia e que sempre nos acompanhou dentro dessa casa. Por isso, nós defendemos essa punição e que saia daqui hoje como exemplo para todos aqueles que agem de forma covarde aqui dentro dessa casa. Agradeço, deputado Paulo Pimenta. Com a palavra, o deputado Sargento Faú. Senhor deputado. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, só um pouquinho. Obrigado, senhor Só um presidente. pouquinho. Eu tô falando Aqui é um agora, tô espaço falando para- agora. Não, peraí, Isso aqui é um por espaço interromper? para parlamentares, isso aqui não é espaço para assessor. Não pode botar assessor aqui intimidando o parlamentar. Isso aqui é um espaço gentileza. para parlamentares. Nós não vamos permitir não nenhum tipo permita, de senhor assessoria presidente, para agredir que parlamentar venham e nem falar. assessores Por aqui gentileza. no ambiente dos deputados Então, intimidar nosso ok. direito de falar. Deputado, já Certo? providenciei. Pois Não não, for deputado Paulo determina a Pimenta. história daqui, Deputado você vai vir aqui nos Sargento intimidar. Faú. Obrigado, senhor presidente. Olha, tudo que o deputado Paulo Pimenta falou aqui, por mais asqueroso que seja, porque ele aproveitou de um momento em que o Gilvan não tem as mínimas condições de reagir, até porque ele está sendo submetido a, digamos, um julgamento, ele está amparado no artigo 53, da mesma forma que, na minha concepção, o Gilvan estava amparado no artigo 53. Eu vou ler aqui, é redundante, mas para quem está assistindo na internet,
Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Qual parte desse artigo o senhor não entendeu, senhor relator? No seu relatório eu não vi o senhor constando isso. O senhor está constando aqui que o Gilvan cometeu isso e juntando um monte de artigo, menos o artigo 53 da Constituição Federal. Então, o senhor recebeu uma missão, está cumprindo a sua missão. Esses acordos que são feitos aqui, por mais que as pessoas venerem que acordos devem ser cumpridos, eu não concordo. Quando veio presidente da Câmara, Hugo Mota, tem autoridade sim para presidir a Câmara, foi eleito por deputados e deputadas, né, no voto secreto, no voto dos deputados e deputadas, mas o presidente Hugo Mota não tem poder para decidir quem é punido e quem não é punido aqui. Quem tem que decidir é o relator e os deputados que vão votar. E não tem nada com vir com acordo de 2 horas da manhã para melhorar ou piorar a situação de deputados. Eu acho que o Conselho de Ética tem que ser soberano. Eu falo, eu sou o Sargento Faur. Se eu pegar um relatório para fazer, se eu pegar, é por isso que já não me dão. Se eu pegar um relatório para fazer, eu vou fazer com o que manda a minha consciência. Ninguém vai falar para mim, tá aqui, esse cara precisa ser caçado, esse cara precisa ser punido. Eu vou com a minha consciência, da mesma maneira que meus votos no plenário são votos de consciência, de acordo com que os meus eleitores e com o compromisso que eu tenho com meus eleitores, e não por venda de voto através de emendas parlamentares, de cargos e de ministérios. Os meus votos não. Por isso eu sou o Sargento Faur. Então aqui eu falo, o senhor não colocou no seu relatório nada do artigo 53. Tempos atrás, presidente, na outra legislatura primeiro mandato meu, deputado Glauber, numa audiência pública e depois na tribuna, no mesmo dia confirmou, xingou o juiz, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de ladrão. Xingou na comissão, na presença do ministro e depois na tribuna. Eu estava nas duas situações. Tá? Foi para o Conselho de Ética. Sabe qual foi o resultado no Conselho de Ética? Está amparado pela sua imunidade parlamentar. Artigo 53. Eu vibrei. Falei, pô, Sérgio Moro é uma referência para mim. É um cara que eu admiro demais, que meteu um ladrão na cadeia. Agora, deputado Glauber estava amparado pelo artigo 53. Então eu quero apenas um mesmo peso e a mesma medida para todos os deputados que vierem aqui nesse Conselho, submetido a julgamento, por palavras, tá? Nós temos que excluir da Câmara ladrões corruptos que vendem emenda, que cobram pedágios de emenda. Aqui nós temos que excluir deputados. O que vocês estão criando aqui, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão amedrontando os deputados. Aqueles deputados mais tranquilos, mais maneiros, vão ficar com medo de usar a palavra, tá? Por quê? Porque nós nunca sabemos. Por exemplo, deputado Paulo Pimenta chamou o Gilvan de covarde e desqualificado várias vezes de covarde desqualificado, e fala que nós temos que ter um debate sadio. Aonde que nós podemos ter um debate sadio se um deputado xinga outro, aproveitando-se da fragilidade que ele está sendo submetido a um julgamento aqui, que se ele falar um A, sobe para 6 meses, e ele chama de desqualificado e de covarde. Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes covarde, chamou também o sargento Gonçalves de covarde. Então eu estou lhe dando o mesmo medicamento que o senhor deu para os outros. Então nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos ser justos. Muito obrigado, senhor presidente. Com todo o respeito eu tenho aos senhores. O artigo 53 é o artigo 53. Se criamos um monstro com isso, o remédio é mudar a Constituição. E não nós, STF, relator e sei lá mais que diabo a 4, mudar o que está escrito aqui. Força e honra! Senhor presidente, Agradeço, deputado. Pois não, deputado. fui ofendido, tenho direito regimental de responder. Deputado Paulo Pimenta, Vossa Excelência já falou, vamos ouvir a deputada Maria do Rosário. Regimento prevê, Não. em caso de ofensa... Fica a tem direito critério a um dessa minuto. presidência, dá ou não dá? O senhor não considera? Não, vamos ouvir a deputada, nós estamos aqui... Não, vamos, presidente, quer que vai, só quero saber. Não vamos acirrar o debate, Então, nós estamos num momento o senhor não vai extremamente dele. conceder? Nós estamos num momento Também extremamente foi ofendido, senhor delicado. presidente. Se der, vai ter que ter a mesma medida. Também foi ofendido. Vossa Excelência está inscrito, deputado. Vamos não vai transcorrer. O deputado, faça um apelo a Vossa Excelência. O senhor não vai conceder. Deputada Tá bom. Maria do Rosário Tá tem bom, agora o presidente. tempo para falar Tá com bom, o fique líder. registrado. Depois eu faço a Fique Vossa Excelência. registrado. Vamos acirrar o O senhor debate que não tem o fique menor sentido registrado. nesse momento. Nós estamos num momento Fique extremamente registrado que delicado, Vossa Excelência- momento difícil desse Tá bom. conselho. Eu Só peço que tô faça um comunicando, apelo não, eu vou parar. a Vossa Excelência. Eu vou pedir que Vossa Pra gente- Excelência deixe não vai registrado. levar nada a fala Ok. de Vossa Excelência nesse momento. Deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência tem a palavra. A Câmara dos Deputados não pode ser o lugar da impunidade, porque quando aqui existe a violência contra a mulher, ela repercute na vida de todas as mulheres em todo este ambiente do país, desde meninas até mulheres idosas. Portanto, pela deputada Gleisi, pela ministra brilhante, pelo seu direito de existir, de agir, porque nós demoramos muito tempo para conquistarmos cada uma das nossas cadeiras e somos mulheres.
E mulheres que carregamos a honra e o orgulho de todas as nossas ancestrais e antepassadas que muito sofreram para estarmos aqui. É por todas elas, as que vieram antes, que nós não aceitamos a humilhação. É por todas elas que nós falamos como mães, como mulheres, como esposas, mas principalmente como líderes políticas desse país, que é o que somos. Mas a Câmara hoje fará uma história. Não, o deputado Gilvan não será punido porque ele está aceitando a punição. Ele não está sendo punido porque agora ele se faz de coitado diante das situações, mas porque ele agiu com covardia, com desrespeito, ele humilhou, ele produziu danos morais, e o dano moral é mais grave em muitas circunstâncias do que o dano físico. A humilhação é mais grave, porque ela não cessa. A ferida aberta, tantas e tantas vezes poderá ser curada, mas aquela que fica na alma, definida, delineada, quem retira? Portanto, senhores e senhoras, é pela dignidade das mulheres brasileiras que o senhor será responsabilizado hoje, deputado Gilvan. Pela sua mãe, Maria, pela sua esposa também, para que nunca elas passem o que o senhor fez a deputada Gleisi passar. E hoje servirá de exemplo, sim, para que nenhuma mulher seja agredida, para que todas sejam respeitadas. O que o Conselho de Ética hoje está fazendo não é justiça, pelo contrário, é injustiça. E aqueles que sofrem injustiça, como está acontecendo hoje com o deputado Gilvan, que aliás pediu desculpa, se retratou, e mesmo assim está sendo punido, o que acontece com quem sofre injustiça perante os olhos do povo, senador Magno Malta, sem dúvida nenhuma, é a posterior vontade de realmente dar-lhes justiça. E eu tenho certeza, deputado Gilvan, que você vai sair muito maior disso do que entrou. Eu tenho certeza que seus algozes, inclusive, se arrependerão do que estão fazendo hoje com você. E os seus algozes são justamente aqueles que, a exemplo do que vi acontecer agora há pouco, agem covardemente contra todos aqui que não concordam com as suas palavras. Aliás, que não comungam das suas ideologias, ou que não comungam com a forma como cometem os seus delitos. Aqui, nós estamos vendo um homem que pediu desculpa por algo que falou, se retratou. Mas aqueles que são pegos roubando, a eles nada acontece, aliás, nem o dinheiro devolve. Então, senhor presidente, eu tenho aqui que essa indignação da bancada feminina é muito seletiva. Lula, certa vez, chamou mulheres do seu partido de mulheres do grelo duro. Me perdoem a palavra, não é do meu vocabulário, mas é do vocabulário do Lula em relação às mulheres. Houve um colega deputado que disse, e foi repetido aqui também, por um colega parlamentar mais cedo, que a ex-primeira-dama brasileira, esposa de Jair Bolsonaro, era a assessora mais... Não vou repetir a palavra que ele utilizou não no tweet dele, deputado Pimenta, mas foi um absurdo. E eu não vi indignação de nenhuma mulher do PT nesse sentido. Nem com a fala do Lula, nem com a fala desse colega parlamentar em relação à ex-primeira-dama do Brasil. Então a fala do deputado Gilvan foi muito, muito feliz. Porque ele disse, se servir para que o outro lado, que comete ainda delitos piores, em se tratando de delitos as falas aqui feitas, que eles também passem a ser punidos. Eu vou, inclusive, aqui dizer que, conversei há pouco com o deputado Sóstenes, na minha visão, o próprio deputado Lindbergh também tem que ser acionado pelo PL no Conselho de Ética. Porque eu estava na sessão, a parte da tarde eu perdi. A parte da manhã, a parte da tarde pela qual Vossa Excelência responde, eu perdi. Mas na parte da manhã, que não consta do relatório, como consta a parte da tarde, com o peso que lhe dá a punição, na parte da manhã eu vi o deputado Lindbergh Farias chamando Vossa Excelência de desqualificado, de covarde, de bandido. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, senhor presidente. E a mesa não fez nada a respeito do deputado Lindbergh. Esse dia aqui vai ficar registrado como um dia em que o Conselho de Ética decidiu dar uma punição sumária para um parlamentar de forma desequilibrada em relação a tudo o que tem feito até agora. Não que eu defenda as omissões desse Conselho de Ética, muito antes pelo contrário. Mas nós temos um deputado federal aqui que chutou para fora da casa um cidadão, e tá com amplo direito de defesa, tá até agora e ganhou 60 dias para se defender e etc, etc, enquanto outro que falou, pediu desculpa, tá aqui recebendo uma punição de 3 meses. Deputado Sóstenes, isso não é justiça em nenhum lugar do mundo. E o que essa Câmara tá fazendo aqui é praticando injustiça. Que é o que o PT adora fazer. Aliás, foge das barras da justiça sempre, só gosta da justiça quando tá do lado deles, como é agora nesse consórcio, junto com o STF, Polícia Federal sob controle, perseguindo todo mundo. Não sabem fazer democracia. E para concluir, mais cedo, o deputado Luiz Lima falou até um pleonasmo. Ele disse que defende o artigo 53 pro comunista poder defender suas ideias e até para quem é contra a democracia e pra tribuna dizer que é contra a democracia. É um pleonasmo, porque o comunista sempre é contra a democracia. Não tem lugar nenhum do mundo em que o comunismo foi um partido que chegou ao poder e deu chance para uma oposição. Não, é sempre partido único, é sempre perseguição.
é sempre a utilização do aparato policial contra quem pensa diferente, não contra quem comete crimes. Portanto, senhor presidente, mais uma vez registrada aqui minha opinião. Eu sei que até para Vossa Excelência, eu vejo aqui, me parece uma situação muito desconfortável, Vossa Excelência que é presidente e tem presidido bem esse colegiado, muito desconfortável. Eu entendo até que a punição, ainda que seja de 3 meses, eu pediria para os colegas clemência, votaria contra, mas que todos pudessem pelo menos concordar com uma punição de censura ou de 1 mês que fosse. Mas vai passar como algo desequilibrado, exagerado, e no fim das contas, senhor presidente, para concluir, quem vai sair maior vai ser o Gilvan. Eleito deputado federal mais votado do Espírito Santo, ou quem sabe até senador do seu estado. Chegamos aqui de manhã e conseguimos expor aqui como foi atropelado o rito, o regimento interno, o próprio regimento desse Conselho de Ética. Eu vou reafirmar aqui, não há excepcionalidade que faça o presidente desse Comitê de Ética superar e ter movimentações e procedimentos internos diferentes do próprio presidente da Câmara dos Deputados. No dia 19 de fevereiro de 2021, o deputado Daniel Silveira teve a sua prisão votada em plenário e a manutenção foi aprovada por 364 deputados. Naquele dia, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se curva ao STF. Daniel Silveira está preso há 5 anos. Não traficou, não roubou, não bateu em ninguém, não teve nenhum crime grave, apenas seguiu a Constituição, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Um país que não sabe respeitar a sua própria Constituição não tem um ordenamento democrático saudável dentro do Congresso Nacional. E no dia 6 de maio de 2025, a mesa da Câmara dos Deputados se curva ao governo quando aceita uma recomendação de punição a um deputado sem passar pelo Conselho de Ética. Jamais o presidente do Comitê de Ética poderia expor hoje, como foi exposto, uma punição antes do deputado apresentar uma defesa. Gosto muito do Gilvan, tenho empatia por ele, assim como eu tinha muito pelo Daniel Silveira. Nunca fui processado na minha vida, nunca processei ninguém, graças a Deus. Mas a gente tem que respeitar a nossa Constituição. O Partido Novo foi o único partido que foi contra a prisão do Daniel Silveira e o único partido que totalmente é contra a punição, a suspensão do deputado Gilvan. São nas horas mais difíceis que a gente conhece o amigo, o irmão. Eu volto a agradecer aqui a Deus, a minha família, a minha esposa, que apesar da minha sogra, a mãe dela, está passando por cirurgia de AVC o tempo todo me apoiando, ao amigo, ao irmão, senador Magno Malta, a todos os deputados que estiveram junto comigo, como amigos. Então, eu saio de cabeça erguida, diferente do que falaram, eu saio de cabeça erguida. E digo aqui ao líder do nosso partido, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, Zuco, e o próprio senador Magno Malta, aquela mudança de comportamento que eu me comprometi, eu já comecei a fazer aqui no Conselho de Ética. Porque, meu líder, eu fui atacado aqui, deixa pra lá, de covarde, de desqualificado, esse indivíduo aí, e é assim que eles agem. Mas o meu compromisso de fazer um comportamento diferente, eu já comecei aqui no Conselho de Ética. E assim será. Se a minha punição servir para deputados e deputadas da esquerda pararem de atacar os deputados e deputadas da direita, como o Gaia, que é chamado de assassino o tempo todo, que assim seja. Mas eu gostaria de também ver deputados da esquerda que atacarem os outros deputados, que possam ser punidos também. Só tenho a agradecer. Volto a dizer, saio de cabeça erguida, mas eu voltarei mais forte do que nunca, voltarei firme naquela defesa, mas me comprometendo a não aceitar esse tipo de provocação, de ser chamado de covarde, de bandido. Vou deixar essa parte imoral e feia para eles. Eu não vou cair mais nesse tipo de provocação. Obrigado, presidente, obrigado, relator, obrigado a todos do Conselho de Ética e obrigado ao meu eleitor do Estado do Espírito Santo.